De início, eu gostaria de dar as boas-vindas à eminente juíza, doutora Ana Maria Espírito Cavalcante, que, com o brilho de sempre, irá nos ajudar muito aqui. Muito obrigada. E é muita honra tê-la aqui nessa composição. Muito obrigada. A nossa adesão, senhor presidente. Doutora Maria Espí, retornando, né? Me substituir em período de férias. Então, estou muito grata pela sua presença. Muito obrigada, doutora. Prazer é meu. Eu vou ter de deixar de fazer aquelas conclamações do acordo, que todo mundo já está sabendo. Seria até enfadonho falar. Já sabe, né, doutor André, todo limiar da sessão, eu exorto a todos os advogados e partes que venham se a vir. O acordo é uma vitória sobre o tempo, um vencido, um vencedor. E, para tanto, basta acionar o link. O tribunal quer conciliar a audiência marcada rapidamente. Não sem antes lembrar que o acordo é a justiça mais perfeita que tem. Então, mais uma vez, sem receio de ser enfadonho, concito a todos os advogados e partes que venham divulgar este apelo ingente dessa presidência. E eu fico, de certa forma, confortável, porque o ano passado o resultado foi muito profícuo. E sempre continuarei com esse propósito quando estiver à frente dessa presidência. Havendo quórum legal, invoca a proteção divina e declara aberta a sessão ordinária dessa igreja, quarta turma, relativa ao dia 26 de abril de 2007, lida e aprovada a ata da sessão anterior, dando sequência. Proclama a unanimidade os resultados dos desembargos de declaração, tanto aqueles advindos dos processos físicos, quanto aqueles oriundos do PJE, na forma da conclusão dos eminentes relatores, tal qual neles se contém. Ao pregão na forma regimental. Pois não. Determina a retirada de pauta do processo eletrônico número 0011-826-22-109, de relatoria da eminente desembargadora Denise de Alves Horta, em razão de sobrestamento atinente ao tema valor correspondente aos pedidos indicados na inicial, artigo 852, 1 da primeira da CLT, limitação da liquidação a este valor. Foi aqui que nós discutimos, né, doutor? Na última sessão, doutora Luciana, já tem incidente de formalização disso. Aquele tempo que nós discutimos na ata da sessão anterior, da limitação do pedido do sumarício. Que ótimo. Que bom. Que tem decisão de... Diferente. Então. Ficou limitado ao que é pedido, né? Hein? Ficou limitado ao que é pedido, né? Aqui vai discutir. Ele vai discutir. O incidente é para uniformizar, porque está tendo votos divergentes. Próximo pleno, então? Certamente não, porque agora que vai para o relator e o procedimento do incidente de formalização consiste no parecer do Ministério Público, parecer da Comissão de Jurisprudência. O obrigador, mas ele não dá opção. Eu pensei que já haviam decidido. Hein? Eu pensei que já haviam decidido a respeito disso. Não. Processo físico já vai analisar. Oi, tá bom? Eu pensei que a tese da doutora Denise já tinha vencido, sendo vencedora. Denise, que acha que tem que ser limitado só o que é pedido. E eu e outros não sei quem, entendemos que Começar então. depende do que for apurado. Não, mas tem uma preferência de Não restringe. Eu pensei que já tinham decidido. do senhor como relator. Então vamos ver, mas como é esse aqui é o resultado?
Isso, vou fazer o físico e pronto, eu proclamo já. Físico. Deixa eu ver só se eu É físico que não está conseguindo? É. Que não chegou não, né? O meu também não chegou não. Advogado não está. Físico. Não? E tá aí o... Doutora Patrícia. Acho que eu não participo. Apareceu. Mas você não chegou aqui também não. Eu não fiz. Pegou ele porque eu estava aguardando ver se Ah, tá. eu não posso fazer. Aqui. Vai fazer então. Tem que ir, Posso fazer o pregado? Pode. Processo físico número 18 da pauta, o AP 1434-2013-009. Relator desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho. Revisora juíza convocada Luciana Alves Viotti. E vota em terceira juíza convocada Ana Maria Espica Valcante. Inscrita doutora Patrícia Nunes de Guzmão, pela agravada ausente. Com êxito, o agravo de petição interposto pela exequente, no mérito negro do provimento, dispensadas as custas na forma do artigo 7º, item 4 da Instrução Normativa 01/2002, deste regresso do Tribunal. Não havendo divergência, assim se decide. E uma vez encerrada a sustentação oral no que tange aos processos físicos, proclama unanimidade os resultados dos demais processos físicos, na forma da conclusão dos eminentes relatores, tal qual nele se contém, abstração feita às divergências que serão examinadas no momento oportuno ao pregão na forma regimental. Tá. Paulo Chaves? Sim. Processo judicial eletrônico com preferência para a advogada da cidade de Uberlândia, na sala do desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho. É o número 14 da sala das 13h11, o RO 10.563, 90/2015. Votam a juíza convocada Luciana Alves Viotti e a juíza convocada Ana Maria Espica Valcante, inscrita doutora Renata de Almeida Farago Gomes, pelo recorrido presente. Toquei esse número. Esse é o 14. 14. Esse que eu tenho divergência. Boa tarde, doutora. Boa tarde, excelência. Estou conhecendo o recurso aqui, estou no mérito nego provimento, mas já passo a divergência para a eminente desembargadora Luciana Alves Viotti. Obrigada pela promoção. Então, esse aqui é um termo de ajuste, de acordo, que foi feito na Comissão de Conciliação Prévia, né? E entendeu-se pela validade desse termo, mas eu, conforme registrei, entendi nulo, porque examinei a demanda, eu até registrei isso entre aspas, aí, o que se chama de demanda lá na Comissão de Conciliação os pedidos são diferenças de horas extras, adicional noturno, etc., no período laboral, e DSR, desconto semanal remunerado, referente a tais diferenças, no valor de 2.113. Então, a inicial da demanda, chamada demanda, me parece, genérica, tanto que ela usa a expressão etc. E isso denota falta de especificidade da reclamação do trabalhador e a falta de real assistência a ele de parte dos chamados conciliadores. Então, eu entendi que não restou esclarecido para o empregado o que é pedido e nem o valor de cada pedido. Nesse contexto, eu não posso presumir que o empregado soubesse efetivamente de qual direito ele estava dispondo. E, nessa medida, se interessava a ele a transação. Na verdade, a transação extrajudicial no processo do trabalho, ou no direito do trabalho, se
tem a ela aplicados é lida como renúncia, e a renúncia não é admitida. Então, ao meu sentir, a disposição contida no artigo 625-E da CLT é um dispositivo que deve ser aplicado em caso em que se verifica a real assistência ao trabalhador, o que aqui eu não verifiquei. Assim, eu dou provimento ao apelo para declarar nulo o ajuste firmado perante a Comissão de Conciliação Prévia e determino o retorno dos autos à origem para julgamento do mérito, conforme se entender de direito, autorizando apenas a dedução da quantia recebida pelo reclamante. Essa é a minha palavra divergência. pelo prazo regimental. Só existe uma divergência, Excelência? Desculpa, não Eu entendi. não posso adiantar, porque pode ser que haja reformulação Bem, pois bem. Cumprimento o ilustre presidente dessa turma, demais desembargadores, ilustre representante do Ministério Público, secretário e demais colegas presentes. Boa tarde. Trata-se, como dito, de uma reclamação trabalhista movida por motorista em face da transportadora Cocal. E, inicialmente, eu já destaco, Excelências, que, a despeito da possibilidade de realização da sustentação oral por audioconferência atualmente, né, essa patrona fez questão de vir à presença de Vossas Excelências para esclarecer a realidade que é vivenciada ali na comarca de Uberlândia. Isso porque o escritório que patrocina a ação movida pelo reclamante basicamente patrocina 95% das ações que são movidas contra a empresa Cocal. Dessa forma, Excelências, tornou-se já conhecida a manobra processual adotada, que é de omitir o termo de conciliação firmado na inicial e justamente para evitar as discussões acerca da validade desse termo, da eficácia que é atribuída pelo artigo 625-E e, obviamente, impedir, inviabilizar o exercício do contraditório, da ampla defesa por parte da empresa reclamada. Como dito, essa manobra já se tornou conhecida porque somente somente no prazo que é concedido para o reclamante se manifestar a respeito da contestação e dos documentos, é que ele resolve inovar a inicial, trazendo agora o argumento, resolve admitir o termo de conciliação prévia, mas traz a inovação de que esse termo está eivado de vício, de consentimento, e buscando afastar a nulidade desse termo. Então, é nítida essa manobra processual e, pelos documentos juntados, não somente nesse processo, como em uma série de outros, não existe qualquer prova capaz de afastar a validade, esse vício de consentimento que tanto é alegado na inovação procedida pelo reclamante. Vejam que houve uma inovação processual, é um ato extemporâneo, com o nítido intuito de obstar a defesa da reclamada, Excelências. Tal fato, inclusive, foi muito bem observado pelo juiz da primeira vara de Uberlândia, tanto que na audiência de instrução, o magistrado ele concedeu à reclamada a oportunidade de se manifestar a respeito desse vício de consentimento e de todas essas alegações que são trazidas pelo reclamante nessa inovação. Tanto que um dos pontos que são trazidos como para sustentar essa suposta alegação de vício de nulidade é a existência de um termo de ajuste de conduta, que não é documentado, que não é comprovado nos autos. E, além disso, nessa oportunidade, a reclamada juntou um comunicado no qual o presidente do sindicato patronal, ele traz um comunicado no qual ele admite e comunica que tomou conhecimento de que motoristas estavam fazendo mau uso da conciliação prévia, que seria o seguinte: como no caso dos autos, se submeter à conciliação prévia, mas num momento futuro, então, é alegado esse vício de consentimento, ou esse termo é até mesmo omitido na inicial. Então,
essa manobra, na verdade, esse conteúdo do comunicado que essa reclamada acostou aos autos, ele somente corrobora essa má-fé, essa manobra processual que é adotada pelo reclamante. Tanto que essa patrona traz ao conhecimento de Vossas Excelências que, atualmente, as sessões da conciliação prévia em Uberlândia, no sindicato profissional, elas funcionam de forma filmada, são monitoradas justamente porque o sindicato adotou essa postura para se resguardar, para resguardar a imagem do sindicato e impedir eventuais alegações futuras desse tipo. Além disso, um outro ponto que é trazido como forma de alegação de vício de consentimento seria o fato da conciliação acontecer no mesmo dia em que se deu a homologação. Fato que, mais uma vez, o reclamante tenta até se beneficiar da sua própria torpeza. Afinal, na cidade de Uberlândia, a maior parte dos motoristas que trabalham lá como empregados não residem lá. Então, se há alguma discordância a respeito das verbas rescisórias, eles já registravam isso e eles mesmos pediam que houvesse uma solução no mesmo dia para evitar deslocamento. O fato é que não existe nenhuma prova que evidencie a nulidade, esse vício de consentimento alegado, Excelência. Além disso, as verbas que foram ressalvadas no termo de conciliação prévia, elas foram pagas na primeira audiência e, sobre tal fato, o reclamante não apresentou quaisquer diferenças, qualquer impugnação. Então, o que essa reclamada espera é que Vossas Excelências mantenham a sentença, que acertadamente reconheceu a eficácia liberatória do termo de conciliação firmado, e até mesmo nesse o sentido da atual reforma trabalhista, né, que basicamente busca a valorização desses meios de composição extrajudicial e também da valorização da autonomia das partes, como uma medida para reduzir essa quantidade imensa de reclamações trabalhistas que nós temos, que hoje fazem do Brasil um país campeão em reclamação trabalhista, Excelência. Eu agradeço a atenção, sem mais. Devolvo a palavra. Dava para falar muita coisa a propósito da reforma trabalhista, enfim. Sim. Mas, me atendo aqui ao que me cabe, em relação à inovação processual, data vênia, eu não entendo que há, não. A reclamada junta o termo e aí a parte se manifesta, dizendo que ele é nulo. Não há nenhum vício nesse procedimento. Então, se há estímulo à negociação extrajudicial, ela deve ser feita com seriedade. E não e considerando a distinção, a base do direito do trabalho, que é a diferença de poder econômico entre o empregado e o empregador. Se nós não considerarmos esse dado da realidade, nós não vamos chegar a uma solução justa. É interessante porque o direito do consumidor, que é tão prestigiado na justiça comum, no direito civil, no âmbito, né, fora aqui do direito do trabalho, usa esse mesmo padrão, essa mesma consideração, toma em consideração esse mesmo fato, a diferença entre o consumidor, entre o poder do consumidor e o poder daquele que presta serviços, aquele que vende alguma coisa, enfim. Então, se nós não partirmos desse patamar, nós vamos chegar a soluções equivocadas, como me parece que é essa reforma trabalhista. Outro dia eu ouvi de alguém dizendo assim, é o único país no mundo onde a lei vai proteger o empregador, o mais poderoso economicamente. A senhora imagina se, não estou dizendo aqui, estou extrapolando aqui do processo em si, mas a senhora imagina se alguém que mora fora da cidade de Uberlândia, claro que ele prefere receber rápido.
Nesse caso aqui, essa pessoa trabalhou 3 anos, mais de 3 anos, e recebeu R$3.000 a título de horas extras, diferenças de horas extras e adicional noturno. Excelência, se me permite. Não, não permito, estou votando. Então, precisa saber, mostrar a conta exata para a pessoa e ter certeza que ela está tendo clareza para decidir. Eu preciso dessa informação, com clareza no processo, senão eu não vou entender que tá bom. Então, a minha proposta de voto é essa, mantenho dessa forma. Está vendo diante da divergência, eu mantenho minha propositura de voto e limito minha lei à emenda que estratifica o entendimento. Termo de acordo, comissão de conciliação prévia, validade. Na forma do parágrafo único do artigo 625, letra E da CLT, o termo de conciliação decorrente de demanda de natureza trabalhista submetida à conciliação de conciliação prévia é título executivo extrajudicial e terá eficácia liberatória geral, exceto quanto às parcelas expressamente ressalvadas. Eu mantenho a propositura de voto e passo a palavra à terceira votante, a eminente juíza Ana Maria Espica Cavalcante. Eu peço vênia ao eminente relator e acompanho o voto Pois não. da revisora por entender da mesma forma Pois e não. adoto os mesmos fundamentos já mencionados pela doutora Luciana. Senhor presidente, Pois não. eu não voto, não participo deste julgamento, mas eu gostaria apenas de fazer uma brevíssima observação, Então, tendo em vista a afirmação da douta advogada da tribuna. Se nós somos um país campeão em reclamações trabalhistas, indago, seremos também um país campeão em descumprimento da lei, especialmente pelo empregador? Deixo a indagação. então, a decisão por maioria só fica como redatora. Fico. Tá. O provimento aberto para declarar nos termos da divergência. Excelência, eu quero pedir a disponibilização do voto vencido. Quem? Quero pedir a disponibilidade do voto vencido. É possível? No corpo do voto terá ele, certamente terá ele lá. Por mim, não tem nenhum problema em manter Tem problema. na redação. Só que eu vou ter que mudar a emenda, né? Tá bom. Aqui. Ele fica disponibilizado no corpo do voto do. Bem, obrigada. Eu fico vencido. Então, a decisão por maioria, vencido o relator, a doutora Maria deu provimento ao apelo para declarar nulo o ajuste firmado perante a CCP e determinou o retorno dos autos à origem para julgamento do mérito conforme se entender de direito. Autorizado apenas a dedução da quantia recebida pelo reclamante, vencido o relator, que negava provimento ao apelo. Tá. Doutor Manuel agora. Agora será a doutora Denise, doutor Manuel. Ah, pois não. Bem? Boa tarde, doutor Manuel. Prazer revê-lo aqui na Senhor tribuna. presidente. Processo de relatoria da desembargadora Denise Alves Horta é o número 13 da Sala das 13/6, o RO 10.840-36/2015. Vota um desembargador Paulo Chaves Correia Filho, a juíza convocada Luciana Alves Iotti. Inscrito o doutor Manuel Mendes de Freitas, pelo recorrente presente. Doutor, apenas a comissão, doutor Então, Denise. cumprimento, doutor Manuel Mendes. É sempre um prazer recebê-lo aqui nos julgamentos. Bem, eu conheço do recurso interposto pela reclamada, no mérito, nego-lhe provimento.
Excelentíssimo senhor desembargador presidente, egrégia turma, doutor representante do Ministério Público. A minha presença aqui, antes de tudo, para cumprimento de obrigação contratual com a empresa reclamada. Mas, sem dúvida, sou movido também, sentimentalmente, pela alegria e a honra que sempre sinto quando volto a esse egrégio tribunal, onde, como é sabido, passei uma boa parte de minha vida. E agradeço muito pela acolhida, especialmente da eminente relatora, que era do meu tempo também. Senhor presidente, a matéria é muito conhecida, horas extras de motorista. Esse motorista, ele era motorista entregador. É uma função diferente, obviamente, da função do motorista carreteiro, que normalmente sai de uma cidade e se destina a outra, geralmente longínqua. O carreteiro, ele vai fazer entrega nas cidades. A inicial não chega exatamente a ser modesta quanto ao pedido de horas extras e quanto aos horários que indica. Como sempre, isso cria uma grande dificuldade para os eminentes julgadores, porque as partes ficam em posições extremadas. Então, cabe a elas recorrer aos meios que o Código oferece para o deslinde da questão e quase sempre a lógica do razoável na análise dos fatos. Os horários extensos alegados na inicial deixam a impressão de que a empresa seria extremamente rigorosa com o reclamante. Mas a sua testemunha revelou fatos extremamente interessantes, já que num contexto deste nós temos que ficar catando fatos isolados. O reclamante estaria obedecendo a um horário extremamente rigoroso, mal tinha tempo para refeição, comia biscoito e pão, porque não podia parar. E a reclamada alegou que no período posterior à Lei 12.619, como a própria lei exige, era feito o controle da jornada por via de cartões de ponto. Foi um alívio muito grande para as transportadoras, porque a partir dessa lei passou a haver um elemento de controle da jornada, que era o cartão de ponto preenchido pelo próprio motorista. Portanto, a lei comete ao motorista a obrigação de preencher o cartão de forma correta para que possa ser extraída a sua jornada. O reclamante, normalmente, como já era esperado, informou que ele simplesmente assinava os cartões, mas sem olhar os horários que eram postos. Ao que parece, então, a reclamada seria extremamente rigorosa, exigiria jornadas extensas, biologicamente insuportáveis, enfim, submetendo os motoristas a um tratamento quase que a lembrar os tempos da escravidão. Mas há um ponto que me parece bastante interessante, porque a testemunha do próprio reclamante, as duas testemunhas do próprio reclamante, disseram que quando saíam para a entrega, eles recebiam um documento que dizia a eles quais eram as entregas que deveriam ser feitas e quais as mercadorias. Mas aí vem, então, um dado que me parece de suma importância, principalmente para o conceito da reclamada como empregadora. É que as duas testemunhas reconheceram que
quando o roteiro de entrega, portanto, os horários de entrega não eram cumpridos, eles não recebiam nenhuma punição. Isso está nos 2 depoimentos das testemunhas do reclamante. Então, a reclamante daí pode se deduzir, pela lógica do razoável, que se a empresa não era rigorosa com relação a este ponto, é perfeitamente compreensível a sua alegação que, na verdade, não expunha o reclamante a horários biologicamente insuportáveis. Porque não se pode entender que ela tivesse 2 personalidades, rigorosa num ponto e extremamente complacente num outro ponto. Então, esse ponto me pareceu de extrema importância para atribuir-se, diminuir o valor dos dados fornecidos pelo reclamante e por suas testemunhas, extremamente, dificilmente podem ser aceitos do ponto de vista biológico, mas que demonstram que a empresa não é uma empresa que trata os seus motoristas com esse rigor excessivo, porque senão ela deveria submetê-los ao cumprimento dos horários dos roteiros de entrega sob pena de punição. E isso jamais aconteceu. Então ela fazia um convite para que entregasse uma espécie de orientação, mas se não conseguissem, eles não tinham nenhuma posição, ou seja, era uma norma meramente, era uma forma de proceder meramente convidativa para tentar extrair a entrega, porque interessa também à empresa que os clientes cobram dela a entrega em determinada data, mas sem querer forçar demais os motoristas. Então, quanto às horas extras, para não me alongar demais, eu reitero o que foi alegado na defesa, espero que seja acolhido que a jornada se encerrava às 18 horas no cálculo feito pela sentença, porque as provas são muito divergentes, e quanto ao período posterior à lei, as horas serão apuradas, a empresa se conformou com os cartões de ponto que foram assinados. E nos períodos em que não houver cartões de ponto, será observada a jornada para o período anterior à lei, como está na sentença. Então, quanto a esse período, o que espera a reclamada respeitosamente que no horário que está na sentença se estabeleça que as entregas se encerravam às 18 horas. E, com base nesse elemento, será feito o cálculo das horas extras. Finalmente, quanto aos honorários advocatícios, a sentença reconheceu que não houve termo de credenciamento dos ilustres advogados do reclamante e deferiu os honorários porque, não obstante, no entender dela, não restou contestada a assistência sindical ao reclamante. Realmente não houve a contestação. O que se pode, então, alegar é que, na verdade, se não houve credenciamento, não se pode pensar em honorários para sindicato. E, dessa forma, até de ofício poderia ser excluída da sentença essa parcela, embora não tenha havido impugnação na defesa, por ser matéria exclusivamente de direito. Sem credenciamento, não se vai falar em honorários advocatícios para o sindicato. E, portanto, não era perfeitamente contornável a inexistência da defesa por tratar-se de matéria de direito que transformou a ausência do termo de credenciamento em honorários não devidos ao sindicato. Senhor presidente, reiterando a contestação e para não roubar o precioso tempo dessa, é o que espera a reclamada respeitosamente, e muito obrigado a Vossa Excelência. Pois não. Devolvo a palavra à ilustre relatora. Pois não, presidente.
Bem, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que a jornada de trabalho do reclamante não era apenas passível de controle, mas efetivamente controlada pela empregadora. Restou inconteste que, a partir da vigência da Lei 12.619, de 2012, a reclamada passou a fiscalizar os horários de trabalho do autor, bem assim a remunerá-lo pelo sobrelabor, tendo a empregadora o cuidado, inclusive, de trazer aos autos os controles de jornada. Mas é também inconteste que não houve qualquer alteração na dinâmica de trabalho do reclamante após a edição da referida lei, circunstância que, ao meu sentir, ressai evidente a possibilidade de fiscalização de jornada também no período a ela anterior. Some-se a isso a comprovada utilização pela empregadora durante todo o período contratual de sistema de rastreamento via satélite e de tacógrafos. Entendo, portanto, que o reclamante se desvencilhou do ônus da prova, nos termos do artigo 818 da CLT, comprovando a efetiva possibilidade de fiscalização de jornada e que, portanto, não se enquadrava na exceção prevista no inciso 1 do artigo 62 da CLT. Apesar de comprovada a possibilidade de controle da jornada praticada pelo autor durante todo o período contratual, a reclamada apresentou nos autos documentos que abarcam apenas o período posterior à edição da Lei 12.619, os quais foram validados como meio de prova. Assim, a ausência dos referidos controles antes da vigência da lei aplica-se à hipótese e o entendimento consolidado na súmula 338 do TST. A decisão de origem também considerou a prova oral produzida nos autos e fixou a jornada de trabalho do autor como sendo de 7 às 20, na frequência de segunda a sexta-feira, nos termos dos limites da inicial. Considero a jornada arbitrada compatível e razoável com a prova produzida, eis que ressai dos depoimentos testemunhais que a jornada do motorista entregador se estendia entre 19 e 21 horas, sendo razoável, portanto, a média arbitrada como término de jornada do autor às 20 horas. Por outro lado, quanto à jornada de trabalho após a vigência da Lei 12.619, de 2012, os cartões de ponto foram considerados idôneos, comprovando a jornada obreira, sendo certo que há registro de algumas compensações do trabalho em sobrejornada. Contudo, e aqui acolho também o sentenciado, não obstante a ré sustente que havia compensação regular de horas extras, não se pode inferir dos documentos essa regularidade alegada. Por isso, senhor presidente, eu estou negando o provimento ao recurso no aspecto. Quanto aos honorários advocatícios assistenciais, ao reclamante foram concedidos os benefícios da justiça gratuita, tendo em conta a declaração de miserabilidade jurídica não desconstituída pela ré, e, além disso, o reclamante está assistido pelo sindicato da categoria, conforme procuração juntada aos autos, na qual consta expressamente a assistência pelo Sintrocel em documento timbrado pela entidade sindical e, portanto, entendo preenchidos os requisitos para o deferimento dos honorários. E ressalto ainda que, em sede de contestação, a empresa não impugnou especificamente o pleito de honorários e nem tampouco o documento que comprova a assistência judiciária por procurador nomeado pelo sindicato da categoria profissional. Então, embora se trate de matéria de direito, entendemos que o documento juntado pelo reclamante comprova que ele está assistido pelo sindicato e esse documento também não foi impugnado. Então, também nego o provimento ao apelo no aspecto e mantenho a conclusão inicialmente declinada. Pois não. Ouvi com costumeira atenção a brilhante sustentação do ilustre tribuno, que muito nos honra
nessa casa e examinei detidamente esses autos, oriundo lá da segunda vara de Coronel Fabriciano, e o judicioso voto da eminente relatora, eu convijo com ele integralmente, uma vez que decidiu com bastante razoabilidade e juridicidade todos os aspectos declinados nos autos, sobretudo o que tange a da jornada e a jornada fixada pelo juízo, que foi até 19 às 20 horas, e o término, e observou também a lei atual dos motoristas, a 12.619, que é o atual artigo 235 do CPC, da CLT, perdão, e por essas razões, não sem antes louvar o brilhantismo de sustentação, acompanha um judicioso voto da eminente relatora. Doutora Luciana. Eu estou de acordo também. Assim se decide, doutor. A preferência, né? Uberlândia ainda. Sala de quem que é? Excelência. Sala Paulo Chaves. Boa tarde, doutor. Qual que é agora? Eu não entregou ainda não. Lá na minha sala é preferência de Uberlândia. Processo de relatoria, desembargador Paulo Chaves Correia Filho, é o número 2 da Sala das 1311, o ROPS 10.009-64-2017. Votam a juíza convocada Luciana Alves Viotti e a juíza convocada Ana Maria Espica Valcante, inscrita a doutora Renata de Almeida Farago Gomes, pelo recorrido presente. Qual que é o número? 10.009, é o número 2 da Sala das 1311. Ah, tá. Boa tarde de novo, doutora. Boa tarde mais uma vez, Excelência. O recorrente que é o João Pinto, Escocal. Eu estou conhecendo o recurso interposto pelo reclamante, por quanto próprio tempestivo, preenche os demais pressupostos de admissibilidade e, no mérito, nega-lhe o provimento, adotando as razões de decidir da douta sentença recorrida, confirmando pelos seus próprios jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 895, parágrafo 1º, inciso 4 da CLT. Vou aguardar o voto divergente, Excelência, se houver. Não estou vendo divergência apontada aqui. Não havendo divergência, assim se decide. Obrigada, Excelência. Pode continuar, então. Processo de relatoria, desembargador Paulo Chaves Correia Filho, é o número 19 da Sala das 1311, o ROPS 10.902-92-2016. Votam a juíza convocada Luciana Alves Viotti e a juíza convocada Ana Maria Espica Valcante, inscrito doutor Tiago Braga Rigoto Moreira, pelo recorrente. Estava presente. O advogado foi embora? Ele estava presente. Ele estava até aqui, agora. Ana Maria, substitui muita coisa, né? Substitui a rua. O gabinete dela em frente ao meu, eu nunca te vejo. Pois é. Mas nem a moça nem eu vejo. Tá, obrigado, viu, doutor? Aconteça isso. São Eu gosto de chegar muito cedinho. Então você trabalha de Eu prefiro manhã. trabalhar de manhã. Então é Deve isso, ser eu por trabalho isso. à tarde. Eu estou conhecendo Mas nem a Rosa eu encontro. do recurso interposto e, no mérito, rejeita a preliminar de nulidade processual
E confiro provimento parcial ao recurso interposto. Para excluir da condenação. Doutor, está chegando aí. Ô, doutor. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Silêncio. Eu atuo nesse feito como relator e estou conhecendo do recurso, porque é próprio tempestivo, e no mérito rejeita a preliminar de nulidade processual por cesseamento de prova e confiro parcial provimento ao recurso da reclamada para excluir da condenação o adicional de insalubridade e reflexos reconhecidos em primeiro grau, adotando quanto aos mais as razões de decidir da douta sentença recorrida, confirmando por seus próprios juízos fundamentos nos termos da lei, invertidos os ônus relativos aos honorários periciais, que deverão ser quitados na forma da súmula número 457, reduz o valor da condenação para R$1.000, com custo de R$20 pela reclamada, que fica autorizada a reaver o valor excedente recolhido pela via administrativa adequada na forma do usual. Indago se quer fazer uso da palavra. Assistimos o senhor desembargador presidente e relator, o cumprimento, demais membros da turma, eu vou aguardar o voto divergente. Caso haja, eu vou optar pela sustentação. Não havendo divergência, se decide, não sem antes louvar o brilhante memorial que me foi ofertado. Obrigado, excelência. Assim se decide. Processo de relatoria do desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho, é o número 12 da Sala das 1311, o RO 10.491.37/2016. Votam a juíza convocada Luciana Alves Iotti, a juíza convocada Ana Maria Espica Valcante. Inscrito Dr. André Schmidt de Brito, pelo recorrido presente. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Doutor, eu estou conhecendo o recurso ordinário interposto e, no mérito, nego provimento ao apelo. Posso manifestar eventual divergência, excelência? Não há divergência apontada, assim se decide. Obrigado. Boa tarde, excelência. Processo de relatoria do desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho, é o número 37 da Sala das 1311, o ROPS 11.900.85/2016. Votam a juíza convocada Luciana Alves Iotti, juíza convocada Ana Maria Espica Valcante. Inscrito Dr. Nelson Francisco Silva, pelo recorrente ausente. Estou conhecendo o recurso interposto pelo reclamante. No mérito, dou-lhe provimento para condenar a reclamada ao pagamento de 1 hora extra por dia de efetivo labor, conforme se apurar por meio dos registros de jornada e anexado aos autos e reflexos em aviso prévio, 10º salário, férias acrescidas de 1/3, FGTS com adendo pertinente, mantidos os parâmetros de liquidação fixados na origem, mantido o valor atribuído à condenação, porque ainda é compatível na propositura de voto e não há divergência apontada, assim se decide.
Processo de relatoria, desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho, é o número 22 da Sala das 13h11, o RO 11062-34-2015. Votam a juíza convocada Luciana Alves Iotti, a juíza convocada Ana Maria Espica Valcante, inscrita a doutora Alessandra Cristina Dias, pelo segundo recorrente presente. Boa tarde, doutora. Boa tarde. O voto aqui é longo, eu permito minha conclusão. A conclusão é bem longa também. Vou falar bastante devagar. De início, em atenção ao pedido de cadastramento de procurador, informa a reclamada que, em se tratando de PJE, a própria parte efetua a referida atualização na forma do Manual do Advogado, folhas 18/19, disponível no site deste regional, da internet, página do PJE, manuais e orientações. Conheço o recurso interposto pela reclamada e, no mérito, nos termos da fundamentação, parte integrante desse deciso, nego-lhe provimento. Esse é o advogado reclamante, né? Conheço também do recurso interposto pelo reclamante no mérito. Nos termos da fundamentação, parte integrante dessa decisão, dou-lhe parcial provimento para acrescer à condenação o pagamento de 1. Adicional de horas extras, conforme súmula 340 do TST, pois o autor era comissionista puro, no percentual legal ou convencional, o mais favorável, sobre as horas laboradas, além da 8ª diária ou 40ª e da 44ª semanal, não cumulativas. Bem assim, pagamento em dobro dos domingos laborados, observando-se a assiduidade absoluta, com reflexos em repousos, aviso, férias acrescidas de 1/3, gratificações natalinas, FGTS com adendo pertinente, e para apuração das horas extras, observar-se-á o valor, o divisor 220, bem assim a súmula 264 do TST. Observe-se no cálculo dos reflexos neste acordo o disposto na OJ 1394 da STI-TST. B. Diferenças de PLR relativamente aos exercícios de 2010 e 2013, com base no percentual de 90% do 13º salário, composto de todas as parcelas de natureza salarial, e PLR proporcional relativo ao exercício de 2014, com reflexo no FGTS com adendo pertinente. Declara para fins previdenciários, tais. A parcela do item B ostenta a natureza indenizatória. Eleva o valor da condenação para R$40 mil, com custo de R$800 pela reclamada, indável se quer fazer uso da palavra, se positivo em que ponto. Gostaria, excelência, só de saber, a jornada fixada? Jornada fixada? A jornada fixada está aqui vai ser apurado de liquidação aqui, ó. Que é a supletiva 8ª diária ou 44ª semanal. É porque, na verdade, como... 7 às 20. Com 1h05 de intervalo entre a jornada e no domingo por mês, de 8 às 17, com 1h05 de intervalo. Quer fazer uso da palavra? Foi negado provimento ao apelo da reclamada e dado provimento ao apelo da senhora. Seria só em relação ao intervalo, que uma vez afastada o artigo 62 do cargo de confiança, e comprovado nos autos que o reclamante usufruía de apenas 30 minutos de intervalo, cabia a empresa, no caso, a juntada dos cartões de ponto, ou então comprovar que ele, na verdade, usufruía dessa 1 hora. E, no caso, não foi ouvida nenhuma testemunha no feito e a testemunha do reclamante comprovou que ele fazia apenas 30 minutos de intervalo.
Então, só quanto à questão do intervalo intra-jornada. Então, nesse ponto, diante dos horários descritos pela testemunha ouvida a rogo do autor, e segundo o princípio da razoabilidade, fixa o horário de trabalho do autor nos seguintes termos. Segunda a sábado, de 7 às 20, com 1 hora e 5 minutos de intervalo intra-jornada, e um domingo por mês, de 8 às 17, com 1 hora e 5 minutos de intervalo intra-jornada. Por isso, mantém a propositura de voto. Indague-se a divergência. Não há que ele era montador, né? Trabalhava externamente, tem se entendido que nessas hipóteses é possível fazer 1 hora de intervalo, enfim. Então eu estou de acordo. Também estou de acordo. Assim se decide. Obrigada, boa tarde. Acabou, né? Voltar na sala da doutora Denise, que o advogado está aí presente. Processo de relatoria da desembargadora Denise Alves Horta, é o número 6 da Sala das 13/6, o RO 10.215.47/2016. Votam o desembargador Paulo Chaves Correia Filho e a juíza convocada Luciana Alves Viotti. É o processo número 6 da Sala das 13/6. Inscrito Dr. Juan Pablo Pereira Carvalho pelo segundo recorrente presente. Boa tarde. Boa tarde. Denise, apenas a conclusão, gente. Pois não, presidente. Conheço dos recursos, não conheço do documento de DA 9775B6, porquanto apresentado no momento da interposição do recurso, fora das hipóteses permissivas declinadas na súmula 8 do TST. No mérito, nego-lhes provimento. Deve quer fazer uso da palavra? Sim. Pois não, pelo procedimental. Boa tarde. Excelentíssimo senhor presidente, a quem cumprimento os demais integrantes da 4ª turma e os aqui presentes. O recurso ordinário interposto pela reclamante versa sobre acúmulo de função, salário, substituição e indenização por danos morais. No que tange o acúmulo de função, o juiz de piso, considerando que a reclamante não possuía subordinados, indeferiu o pagamento do acúmulo de função ao argumento de que o supervisor possui subordinados. Entretanto, a testemunha, ouvida a rogo da reclamante, foi clara ao dizer que a reclamante acabava fazendo as atividades de supervisora como desenvolvimento e treinamento de pessoas, análise de funcionamento de sistemas e projetos, incluindo piloto, teste de sistema com ou mais usuários, pré-séries e produção, teste com todos os clientes do banco. Nesse sentido, o que caracteriza o acúmulo de função não é a existência ou não de subordinados, e sim o descompasso entre o valor recebido com aquele cargo desempenhado na prática pela reclamante. Nesse sentido, a reclamante pede provimento para ser acrescida à condenação 1/3 do salário recebido. Já em relação ao salário substituição, o juiz de piso indeferiu o pagamento ao argumento de que a reclamante não ficava responsável por marcar as férias dos demais funcionários na ausência do senhor Anderson e na ausência do senhor Marcelo Vilela. Entretanto, o depoimento da testemunha da reclamante foi enfático ao dizer que a reclamante já substituiu o senhor Anderson 3 vezes por 30 dias cada vez e o senhor Marcelo Vieira por 2 vezes por 30 dias cada. Nesse sentido, a reclamante também pede a reforma da sentença a fim de que seja deferido as diferenças salariais entre o salário do senhor Marcelo e do senhor Anderson, que perfaz a importância de 60% do salário recebido pela reclamante. Por fim, foi indeferida a indenização por danos morais.
a reclamante ao argumento de que as testemunhas não presenciaram o ocorrido. Entretanto, as testemunhas também foram enfáticas ao dizer que o senhor João era uma pessoa muito complicada e sistemática, que algumas vezes ele foi muito ríspido com a reclamante aos feedbacks, os retornos do trabalho desenvolvido. Prosseguiu dizendo ainda que a reclamante já chegou aos prantos perto do depoente depois de uma conversa com o João Marcos. Ora, o fato da reclamante não ter presenciado os xingamentos e dizer que o senhor João era uma pessoa sistemática e difícil de lidar, não retira o dano sofrido pela reclamante. Isso porque é notório que quem assedia ou então comete algum dano moral não faz na presença dos demais colegas de trabalho. Nesse sentido, a prova dos autos, os testemunhos, eles são enfáticos ao afirmar que a reclamante já foi presenciado ela aos prantos na agência e que o senhor João era uma pessoa difícil e bastante complicada. Nesse sentido, a reclamante também pede provimento para que seja reformada a decisão de piso, a fim de deferir a indenização pleiteada na inicial e reitera os demais termos da petição inicial. Sem mais. Devolvo a palavra do relator. Pois não, presidente. Quanto ao acúmulo de função, a reclamante alega que, além das suas funções, acumulava as de supervisor de canais de atendimento. A testemunha ouvida por sua indicação, o senhor Anderson Alexandre de Souza, disse que a reclamante não tinha técnicos subordinados a ela, que o senhor João Marcos tinha 2 técnicos que lhe eram subordinados, sendo que a gestão da equipe era feita pelo depoente, o senhor Anderson, e que o senhor João Marcos supervisionava os técnicos escriturários e estagiários. E, na mesma linha da sentença, entendo que ressai dos informes da testemunha que os ocupantes do cargo de supervisão possuem técnicos que lhes são subordinados, não sendo possível concluir que a autora cumulou a função de supervisora, se ela, portanto, não tinha esses servidores sob o seu comando. A exordial, a laborista, alega que acumulava as atividades do cargo de supervisor de canais de atendimento, mas sequer aponta quais tarefas eram a ela atribuídas e de incumbência dos supervisores. E, de acordo com a testemunha ouvida, essas atividades consistiam no desenvolvimento e treinamento de pessoas e análise de funcionamento de sistemas e projetos. E, não obstante não tenham sido especificadas quais as atividades fazem parte dos postos ocupados pela trabalhadora no período imprescrito, e as pertinentes ao supervisor de canais de atendimento. Então, não houve essa comparação. Ainda que, em tese, a trabalhadora tivesse desempenhado uma ou outra tarefa do cargo de supervisor de canais de atendimento, não é informado com que periodicidade tal ocorria, de modo a analisar eventual desequilíbrio qualitativo ou quantitativo na prestação dos serviços. Portanto, eu estou acompanhando o entendimento sentencial no sentido de ausência de prova de que a reclamante tenha acumulado funções distintas das inerentes ao cargo por ela ocupado no banco. Então, estou negando provimento. Quanto ao salário substituição, a reclamante disse que restou demonstrado nos autos ter substituído os empregados Marcelo Vilela Volguinha e Anderson Alexandre de Souza, quando de férias, e pretendeu a aplicação da súmula 159 do TST. Também, neste aspecto, estou acompanhando o sentenciado
entendendo que ressai do depoimento pessoal da autora que durante a alegada substituição não ficava responsável pelas mesmas tarefas dos senhores Marcelo e Anderson e sequer cumpria a mesma carga horária desses empregados. A autora também não comprovou que assumiu temporariamente as funções atribuídas aos colegas acima aludidos e, portanto, não se desincumbiu do encargo probatório que lhe cabia. E a única testemunha ouvida, que foi o senhor Anderson Alexandre de Souza, nada relatou sobre a aludida substituição. Também eu nego provimento no aspecto. Quanto aos danos morais, a autora sustenta que, além das pressões desmedidas e cobranças agressivas, foi vítima de perseguição pessoal conduzida por seu gestor, transferido para a lotação em que trabalhava no final de 2013. Porém, entendo, na linha da sentença, que não restaram provadas as alegações. Também não verifico qualquer ato de perseguição à trabalhadora, mesmo porque a testemunha senhor Anderson afirmou que nunca presenciou o senhor João Marcos tratando a reclamante de forma ríspida ou inadequada. Entendo, senhor presidente, que pelo menos essa prova, a prova do fato, tem que ser realizada, porque sem a prova do fato não se pode inferir se houve ou não algum excesso, algum abuso que pudesse desencadear o dano alegado pela reclamante. E, como sentenciado, o feedback é feito de forma reservada. O feedback do supervisor, do chefe com o empregado, né? E também não se revela ato excessivo o fato da autora chorar após conversa com o supervisor, tendo, senhor presidente, que cada pessoa reage de uma forma com que lhe é dito. Se o chefe diz que é preciso melhorar, que o trabalho não está dentro da linha de qualidade desejada, e isso pode gerar, sem nenhum abuso cometido pelo chefe, um desequilíbrio no empregado, dependendo da sensibilidade desse empregado a qualquer tipo de crítica. Então, chorar é uma consequência dessa sensibilidade, sem que se entenda que necessariamente houve algum excesso. Então, como eu disse inicialmente, para se inferir que houve algum excesso, o fato excessivo ele deve ser provado, né? Então, como isso não aconteceu, eu estou entendendo que não houve, então, prova suficiente para se dar provimento ao apelo no aspecto. Quanto aos honorários advocatícios, eu estou negando provimento por ausência dos requisitos necessários e mantendo a conclusão inicialmente lida. Pois não. Estou aqui nesse feito como segundo votante, ouvi atentamente a brilhante sustentação e convijo integralmente com a douta relatora, com judicioso voto por ela proferido. Não sem antes lembrar que esse processo é oriundo da 37ª Vara, quem sentenciou foi o doutor Felipe de Souza Siquert, e eu vi a ata de audiência e realmente a eminente relatora examinou com maestria, como só ia acontecer, todos os fatos aqui declinados, e outra conclusão não poderia chegar. Por isso eu convido integralmente, Eu também estou de acordo. assim se decide. Ok, obrigado. Boa tarde.